Meu nome é Alexandre Tolói, sou zootecnista, trabalho na GEA. A GEA, só para esclarecer para todo mundo, a GEA é a mesma empresa Westfalia Surge, somente foi colocado o nome GEA do ano passado para esse ano. A GEA já era dona da Westfalia Surge há mais de 10 anos, tá? Então não mudou a empresa, continuam os mesmos produtos e os mesmos funcionários também, ainda bem. Nós vamos conversar aqui de um tema que é transformar o que hoje é um problema na propriedade, transformar isso num mais uma fonte não uma fonte de renda que nós não vamos estar vendendo, sim nós vamos estar aplicando inicialmente dentro da propriedade, mas é uma fonte para redução de custos. Vamos lá, obrigado. Deixa eu enxergar ele aqui. Tá, então nós vamos falar assim, de um problema para um benefício. Então o que é isso? É transformar dejeto em dinheiro. É a gente começar a fazer o quê? Começar a saber o valor do que a gente tem hoje na propriedade como um problema, que todo mundo, você chega numa propriedade, tô com um problema no dejeto, tô com um problema nisso, principalmente na época das águas, né? Então é transformar aquilo que a gente já tem disponível na propriedade em mais uma fonte para eu reduzir o meu custo, principalmente meu custo de compra de insumos, tá? Qual é o valor do dejeto? Então o dejeto, como ele não tem, ele não é um produto de venda, então eu não chego lá e falo assim, eu quero comprar 1 tonelada de dejeto bovino, eu não tenho o preço disso, a gente não consegue saber, não tem no valor para eu falar, eu produzo de dejeto X reais por dia, né? Porém, nós podemos dimensionar o quanto eu tenho de nutriente nesse dejeto e o quanto que eu consigo transformar esse dejeto em retorno de economia para a fazenda. Tá? É isso que a gente vai estar conversando hoje aqui na apresentação. Principais componentes que a gente pode estar extraindo desse dejeto para aplicar corretamente nas propriedades e diminuir esse custo de lavoura. Nitrogênio, fósforo e potássio. O dejeto aplicado da forma correta, eu consigo diminuir ou eliminar a necessidade de compra de insumos no mercado. Então eu consigo trabalhar muito bem essa redução de compra de insumos, tá? Reduzindo o meu custo de produção, porque o dejeto já está ali dentro, né? O potencial do dejeto vai depender das características do fertilizante. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a análise de solo para saber qual a necessidade que eu preciso dar de nutriente para aquela minha planta e o que o solo me tem de disponível de estrutura e também de nutriente para aquela cultura que eu vou aplicar. E também tenho que fazer a análise do dejeto que eu vou estar aplicando. Para quê? Para saber a quantidade também de nitrogênio que esse dejeto está tendo disponibilidade para eu aplicar corretamente naquela lavoura, naquela cultura e naquele solo. Se eu não trabalhar com essa análise correta, tanto do solo como do dejeto, eu posso estar usando a mais ou a menos. Eu posso estar tendo uma produção não no que eu espero. E se eu tiver necessidade também de adicionar alguma coisa a mais, ou nitrogênio, ou fósforo, ou potássio, eu posso comprar o produto que eu quero, aquele nutriente necessário para estar fazendo o complemento dentro da produção. Momento adequado de aplicação. Então de acordo com a cultura, de acordo com a recomendação do técnico responsável pela lavoura, momento adequado de aplicação e a quantidade de aplicação adequada. Tá? E aplicação, eu vou fazer isso por aspersão de superfície ou eu vou fazer isso direto no sulco, como algumas empresas já fazem. Tá? Taxa de aplicação. Próximo. Foi 2. Só para a gente começar a ter algum número na cabeça, quando eu tenho 4 mil litros de dejeto suíno, eu estou falando que eu tenho disponível 20,4 quilos de nitrogênio por dia, tá? Desculpa, nesses 4 mil litros, que é 0,5%, 17 quilos de fósforo, que é 0,4%, e 13,6 quilos de potássio, que é 0,35%. Tá? Quando eu falo de dejeto bovino de leite, 4 mil litros do mesmo dejeto de bovino, o que eu tenho? Eu tenho 15,8 quilos de nitrogênio, que é 0,4%, eu tenho 6,8 quilos de fósforo, que é 0,17%, e eu tenho 11,7 kg de potássio, que é 0,3. Entende-se o seguinte, gente, quando a gente fala de dejeto, é só o que a vaca esterca e urina por dia. Não é a água que eu uso para lavar o barracão, a água que eu uso para lavar a sala de ordenha, é só o que ela esterca e urina por dia. Tá? Então a gente tem essas porcentagens aqui em 4 mil litros, para a gente comparar um dejeto bovino de suíno. Próximo.
Aqui um exemplo, vamos começar a dimensionar isso daí mais ou menos em valores, tá? Uma fazenda de 250 vacas confinadas, tá? Que a gente já tem uma quantidade muito boa de fazendas com esse perfil, tá? Média de 25 a 30 litros de leite produzido por dia. Eu vou ter uma produção de 15 toneladas de dejeto por dia. Só lembrando, dejeto é quantidade que ela esterca e quantidade que ela urina por dia, nada de água que eu adiciono. Logo, isso que dá? Dá 60 quilos em média por vaca dia, nessa produção, média de 30 litros. Nós temos animais com média mais alta de produção que estercam até 75 quilos por dia, produção de dejeto. 15 toneladas por dia vezes 365 dias do ano, nós vamos ter 5.475 toneladas de dejeto por ano. Se eu for converter aquelas porcentagens de 0,4 de nitrogênio, 0,17 de fósforo, 0,3 de potássio em nutriente disponível dessa quantidade total, eu tenho 21 toneladas de nitrogênio disponível para a planta, 9 toneladas de potássio, de fósforo, e 17 toneladas de potássio disponível para a planta. Porém, quando a gente vai fazer essa conversão do fertilizante que eu compro, do insumo que eu compro no mercado, para o que eu tenho no dejeto, eu tenho que ver o quanto está disponível, né? Porque o que está no dejeto já está disponível para a planta aproveitar. Quando eu faço a conversão do nitrogênio, o que é? Para a planta ter 1 kg de nitrogênio disponível, eu tenho que aplicar nela 2,2 kg de ureia. Certo? Se eu fizer a conversão das 21 toneladas, eu tenho 46 toneladas de ureia. A conversão do fósforo é 1 kg de fósforo disponível que eu tenho no dejeto para 5,5 kg no caso do super simples, que dariam 49 toneladas de super simples. E no caso do potássio, transformando em cloreto de potássio, é 1 para 1,72, que daria 29 toneladas de cloreto de potássio. Se eu transformar isso em dinheiro, né? Vamos falar agora, esquecer o dejeto e trabalhar o produto, o insumo que eu estou comprando no mercado, eu tenho o quê? 46 toneladas de ureia, tá? A R$800, eu tenho 36.800. Esses preços, gente, só lembrando, esses preços foram extraídos do informativo da Scott Consultoria 20 dias atrás que eu recebi, tá? Então são preços, a variação não é tão grande. Tá? Mas a ureia já chegou a quanto esse ano? Já chegou a 1.150, já chegou a 725. Então, dependendo da região, eu tenho valor mais alto ou mais baixo. Tá? Eu estou pegando um preço estado de São Paulo, Triângulo Mineiro. Tá? Fósforo, 49 toneladas a 780, 39 mil. Potássio, 29 toneladas de cloreto de potássio a 900, 26 mil reais. Se eu somar tudo isso, eu tenho 101.200 reais. Porém, para eu ter a disponibilidade desses nutrientes que eu tenho no dejeto, eu preciso usar ele da forma correta. Eu preciso fazer a aplicação dele da forma correta. Tá? Então eu preciso tanto armazenar ele como homogeneizar e aplicar corretamente. Tá? Mas se a gente pensar em usar só 50% disso, eu usando corretamente, mas tendo algumas perdas aí no caminho, eu estou falando de 50 mil reais por ano de insumo que eu posso deixar de buscar nesse mercado. Tá? Principais pontos que a gente tem que trabalhar quando a gente fala de dejeto, tá? Para diminuir as perdas. Homogeneização correta dos tanques de armazenamento. Então é trabalhar com uma homogeneização muito eficiente para eu voltar a ter o dejeto da forma que ele entrou nesse tanque, bastante homogeneizado a parte sólida com a parte líquida, tá? E também a aplicação correta desse dejeto. Tá? A gente tem uma redução grande da disponibilidade de acordo com a aplicação inadequada. Então o que eu tenho que trabalhar? Tenho que trabalhar, quando eu vou pensar no dejeto misturado sólido com líquido, armazenar, homogeneizar bem e aplicar corretamente bem ele também. Tá? Alguns exemplos de sistema de agitação eficiente, tá? São bombas de agitação para dejeto bovino. Tá? E não utilizar bombas de agitação para outros tipos de dejeto no dejeto bovino. Por quê? Porque a gente tem densidade diferente, a gente tem as matérias ali são diferentes. Dejeto bovino, a quantidade de fibra é muito grande, certo? Do que se a gente comparar com o suíno, que o dejeto suíno, a quantidade de grãos é grande, ele deposita no fundo. O suíno, a parte de fibras fica em cima, o sólido pesado deposita e a água fica no meio. Então trabalhar com tudo isso muito bem homogeneizado. Para trabalhar com um sistema desse, tem que trabalhar com bombas adequadas para isso.
Tá? Isso aqui é só exemplo de uma bomba, tá? Aonde a gente trabalha com o quê? Eficiência de agitação, com baixo consumo de energia. O que que é isso? Um trator com 150 cavalos, 120 HP, tá, na tomada de potência, com uma bomba dessa, homogeniza um raio de 30 metros dentro de um tanque de dejeto bovino, certo? Com matéria orgânica grossa em cima. Ele entra e vai homogeneizando e vai fazendo com que a parte líquida se misture com a sólida de novo, com a parte de fibra em cima, e tirando a parte sólida de baixo, removendo e colocando isso como se fosse um produto único, tá? Vou falar, é um sopão. Tá? Então é trabalhar com bomba adequada para fazer a homogeneização adequada do dejeto, para eu aplicar ele corretamente. Tá? Alguns outros pontos que a gente consegue aumentar, melhorar nessa parte de produção. Tá? O que de primeira instância os produtores veem é o que? Beleza, vou diminuir a minha compra de fertilizante e reduzir o que eu busco de insumo fora. Tá? Só vou complementar com a minha necessidade. Porém, o principal fator que influencia, o principal fator que dá o benefício é melhorar a estruturação do solo. Tá? O que acontece? Quando eu começo a aplicar corretamente esse dejeto, eu começo a aumentar o meu perfil A do solo. Esse perfil A é onde eu vou ter a semente, eu vou ter o enraizamento, onde eu vou ter a raiz capturando o dejeto para ela conseguir crescer bem, absorver mais nutriente e ter uma planta que produza mais e uma planta com maior rendimento. Certo? Então eu consigo com o tempo aumentar essa estruturação do solo, melhorar e muito essa estruturação do solo. Melhor rendimento nas lavouras, com isso, né? Maior produtividade, maior facilidade de aplicação, com o dejeto bem homogeneizado. Então eu não estou aplicando só o sólido ou só o líquido. Se eu quiser separar sólido do líquido, também dá para se fazer facilmente com equipamento, alta eficiência e dá outro destino, com maior rendimento ainda. Tá? Matéria-prima controlada, porque eu produzo esse dejeto, eu sei o que eu posso ter de nutriente dentro desse dejeto. Tem disponível dejeto o ano inteiro dentro da propriedade. As vacas vão produzir dejeto dia a dia. E podemos também utilizar para a parte de produção de biogás. Tá? Então, dependendo de acordo com o que eu quero fazer na minha propriedade, eu também posso estar gerando mais uma fonte, que é o biogás aí. Reduzir a parte de energia. Exemplo de uma fazenda aqui no Brasil, para a gente não falar de exemplos fora, falar, lá só acontece lá fora. Não, fazenda aqui no Brasil, fazenda Francana em Carambeí. Tá? Eles utilizam lá dejeto de bovino, 85% no tanque deles e 15% de dejeto suíno, porque eles também têm uma grande suíno próxima. Então ele direciona 15% do dejeto suíno dele para também trabalhar nesse sistema. O uso de 10 toneladas por hectare, aumento na produtividade de soja, aumento de 25%. Os dados da última colheita deles aqui, ó, da região. Na mesma fazenda, tá? A área que ele não usa fertirrigação. 3,5 toneladas de soja por hectare, soja grão. Na área que ele usa fertirrigação, 5 toneladas por hectare. Tá? Produtividade de milho. Milho grão também, não é milho silagem. 10 toneladas por hectare na área sem fertirrigação, 12,5 toneladas na área com fertirrigação. Então, o que é isso, gente? É aplicar corretamente, trabalhar bem todo o sistema para diminuir a compra de insumo, diminuir o que você busca de insumo de mercado e aumentar a produtividade. Tá? Nessa fazenda ainda, eles trabalham com biodigestor, 2 biodigestores. Tá? A energia que esses biodigestores geram para eles, todo o sistema de fertirrigação da fazenda é tocada pelo biogás, são 2 motores a diesel não, né? 2 motores que eram diesel antigamente tocados por biogás e também fazem uma parte da secagem dos grãos utilizando o biogás. Tá? Então isso... Opa! Alô? 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 Então isso, gente, o que acontece? Eles conseguem maximizar o que eles têm já de produto na propriedade para aumentar a produção. Eles buscam o que? Eles estão buscando redução de custo com o que eles já têm dentro da propriedade, aumentando a produção deles. Tá? Então, aumento de produtividade em grãos, redução do custo do produto deles inicial, que vamos falar como a soja, um milho, ou então o leite também. Tá? Para quê? Usando o que eles têm disponível na propriedade de dejeto. Tá? Que mais? Bom, a GEA, gente, é uma empresa que está buscando aí montar um portfólio de produtos onde ela visa o quê? Atender a todas as necessidades da pecuária leiteira. Não somente o que a gente tinha há uns 5 anos atrás, que é a ordenha e tanque, mas também a gente hoje já trabalha com todos os sistemas para freestall, ventilação, cama, contenção, canzil, colchão e também todo o sistema da parte de projetos de dejetos e equipamentos para dejetos, tá?
Nós vamos estar no stand ali, se alguém quiser conversar, nós estamos à disposição o dia inteiro. Obrigado, gente.